Hoje você vai compreender por que o medo nos paralisa e nos impede de viver as promessas de Deus em nossa vida, enquanto que o temor a Deus nos preserva do mal. E esse Deus tem se manifestado através desta lei do amor. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: não temas. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículos 9 e 10. Tu Israel, quando esse livro foi escrito, Deus falando na boca do profeta para aquela nação escolhida, para aquela nação que seria a queridinha do Senhor, até que ele endurecesse o coração daquele povo, para que eu e você, esse povo gentil, pudesse ser gentilmente alcançado pelo Senhor. Por isso essa palavra é para mim e para você também, para que alguns não pensem: mas como é que pode, pastor, um livro do Antigo Testamento fazer sentido para mim? Presta atenção na essência dessa escritura, que é a palavra de Deus que está contida nela. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu, o Senhor, te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O profeta Isaías, esse profeta messiânico, foi um dos mais usados nas escrituras, registrando séculos antes que esse Deus maravilhoso, o verbo, se encarnaria na terra, para que nós desenvolvêssemos essa aliança com o Criador. A criatura e o Criador andando na mesma dimensão espiritual, ainda nessa existência, enquanto ocupando esse vaso de barro. E Deus fala aqui essa noite, para que você acolha essa palavra no teu coração, assim como aquele povo, alguns deles apenas, acolheu, pois a nação como um todo acabou rejeitando esse Deus maravilhoso. Mas Isaías segue no capítulo 43, versos de 1 a 3, cuja mensagem nos diz: mas agora, povo de Israel, ou nós, crentes do Senhor, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu te chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Eu dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Deus foi capaz de submeter nações para conquistar o coração daquele povo escolhido, mas mesmo assim aquele povo endureceu o coração para ele, devido à idolatria que era abundante. O pecado era abundante naquela época e não existia verdadeiramente esse respeito, essa submissão a Deus. Mas o que mais me chama a atenção, quando ele fala que a gente passando pelas circunstâncias da vida, essas circunstâncias não nos tirarão da sua presença, não impedirão que Deus manifeste a sua graça, a sua glória e a sua misericórdia sobre cada um de nós. Sobretudo, irmãos, quando ele fala que se nós passarmos pelo fogo, esse fogo não nos queimará. E ali eu lembrei daquela passagem do livro de Daniel, ali no capítulo 3, versos 16 a 30, onde aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abdênego, não temeram a fornalha ardente, porque havia um quarto homem andando com eles. Quando aquele rei Nabucodonosor fez com que eles se submetessem, dobrando os seus joelhos, se curvando, e eles se impuseram firmes. Escute aqui, ó, ainda que Deus nos permita ser queimados, nós todavia não nos dobraremos a nenhum outro Deus. E aquela fornalha ficou 7 vezes mais quente. Jogaram aqueles homens lá dentro, aqueles guardas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdênego lá dentro, foram fulminados pelo fogo, e eles todavia caminhavam dentro do fogo, porque essa palavra, como eu já preguei outro dia, naquela ocasião ela foi rema, porque ela permitiu que verdadeiramente isso que aos olhos de alguns possa parecer uma ilusão, apenas uma alegoria, ali foi real, irmãos. Dentro daquela fornalha, naquele fogo ardente, segundo a Escritura nos relata, e no entanto, os três não foram queimados. E por que eles não foram consumidos por aquelas chamas? Porque havia o Rei da Glória, aquele que prometeu que ainda que eles passassem pelo fogo, essa palavra se materializou. Por isso que o próprio profeta Joel, capítulo 2, verso 21, ele fala: não tema, ó terra, o planeta todo, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Que bom, irmãos, quiçá se a terra toda se voltasse para esse Deus Criador. Mas infelizmente, não só a política, como também a religião faz com que as pessoas acabem se distanciando desse Deus e deixem de viver esse poder, porque o medo acaba muitas vezes sequestrando essas pessoas. E o medo, embora muitos não saibam, é um estado emocional provocado pela consciência de um perigo real ou imaginário, que prepara o corpo para a sobrevivência através de reações físicas ou psicológicas.
Aquela situação do pitbull que sai do portão e vem atrás de ti, dá aquela descarga de adrenalina e pernas para que te quero. Medo, pânico e o medo psicológico, aquelas contas que você não consegue pagar, que todos nós temos passado por aflições por esses últimos dias, as dificuldades do dia a dia, aquela enfermidade, aquele diagnóstico ruim que você recebe, tens tantos dias ou meses de vida. Ou aquela notícia de alguém querido que você pensava estar viajando e de repente já partiu e você recebe aquele baque, aquela descarga, aquele susto, aquele medo de que algo também aconteça em você ou entre os teus. É desse medo que muitas vezes nos paralisa, um sentimento de receio, mas ao mesmo tempo existe um temor que faz com que essa ansiedade que muitas vezes nos ameaça, ela possa não gerar mais esse pânico, mas ela possa ser um remédio para as nossas vidas, para que nós nos perpetuemos na presença desse Deus daqui até a eternidade. E é o que a gente vai discorrer aqui essa noite. Vejamos no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, que nos diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Porque neste mundo vocês vão sofrer. Não vai ser melzinho na chupeta. Vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Não tenham medo. Eu venci o mundo. Se eu venci esse mundo, certamente aqueles que andarem em mim, diz o Senhor, também vencerão. Esses obstáculos que muitas vezes nos surpreendem, o inesperado, quando acontece, ele nos provoca um medo, irmãos, que chega a nos tirar o chão muitas vezes. E Deus vem aqui através do Evangelho dizer que, embora nós passemos por muitas aflições, Deus está pronto para nos preservar do mal que esse medo possa nos causar. Como no Salmos 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não são de algumas. Diz as Escrituras, o Senhor nos livra de todas. Portanto, irmãos, Mateus 6,34, que você viva um dia de cada vez, que basta cada dia o seu próprio mal. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, como fala o salmista no Salmo 37, e o mais ele fará. Quando você começar a descortinar o texto, não mais como uma informação, ou para alguns uma decoreba, todavia sem compreensão, sem entendimento, mas quando você começa a ter uma experiência prática, real com as Escrituras, ela deixa de ser uma informação e passa a ser uma manifestação de poder na tua vida, através do qual você consegue desfrutar e passar para os teus, muitas vezes nem como uma pregação, mas como um testemunho, ao as pessoas verem o que você está vivendo na presença desse Deus, testemunhando as aflições que tu tens suportado, e dentre elas ficam fãs. Realmente esses irmãos só podem ser de Deus, porque passar pelo que eles estão passando, as enfermidades que muitos irmãos, pastores nossos passaram, ter sobrevivido e hoje continuar na presença do Senhor, glorificando, sorrindo, só Deus mesmo. Por quê? Porque essa promessa se cumpriu na vida deles também, como na nossa. Todas essas aflições que nós, que tentamos, buscamos praticar a justiça, fomos acometidos, o Senhor nos livrou de todas elas. Por isso que essas perseguições, essas calúnias, seja no campo espiritual ou no campo físico, são apenas permissões de Deus para que nós amadurecemos na presença dele. Como fala o salmista no Salmo 56, versículos 2 e 3. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Enquanto está só no terreno da calúnia, enquanto está só naquela encheção de saco, só naquela perturbação, você vai levando uma boa. eu tenho o Senhor, está na tua mão, Senhor. Mas aquela fé parece uma fé meia boca, aquela fé parece que ela não se firma. Mas quando tudo isso gera ameaça, muitas vezes até de morte, aí você corre aos pés do Senhor, porque você está com medo, você está sendo afligido, atacado. E a palavra nos diz, através do salmista, que mesmo quando eu estiver com medo, eu confiarei no Senhor. E esse confiar faz com que aquele medo se dissipe, a ponto de não ter mais poder de te tirar da presença do Criador. E através desta aliança, desta comunhão com teu Deus, isso tão somente passa a ser um pesadelo e um testemunho daquilo que Deus fez ou ainda fará na tua vida. Um texto que me comoveu muito durante o começo da minha conversão, ali em São Paulo ainda, quando eu ouvi na igreja onde eu congregava, o primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 13 e 4, eu vou cantar apenas um trecho dele, depois no capítulo 19, versos de 9 a 14, a história de um profeta, o profeta Elias. Foi um homem extremamente especial, porque ele teve a ousadia de desafiar profetas que serviam a Satanás, mais comumente chamado profetas de Baal. E ele teve uma inconformidade em acatar aquilo, ninguém se manifestava, porque os próprios reis daquela época
Jezabel estava ali dominada por esses demônios, manipulando aquele povo, fazendo com que se desviasse cada vez mais de Deus. E ele realmente, inconformado com aquilo, se posicionou, partiu para cima daqueles endemoniados, como a gente diria hoje, fez um desafio que aquele verdadeiro Deus, realmente que fosse Deus, faria descer fogo sobre o altar. E ali, naquele desafio, os profetas de Baal montaram o seu altar. O profeta de Deus montou, restaurou o altar que estava destruído, abandonado, e ali permitiu que os profetas de Baal primeiro se autoflagelassem, se auto-chicoteassem, e nada de descer fogo. E o próprio Elias tirou uma onda com a cara deles. O homem tinha uma autoridade, irmãos, zombava daqueles perturbados que estavam ali, e ali ele realmente venceu, porque quando ele clamou ao Senhor, o Senhor não deixou envergonhado. Ele desceu fogo e consumiu todo o holocausto, inclusive a água que ele colocou, que escorria pelo rego em torno do altar, foi consumida. E ali ele teve a autoridade de levar aqueles 450 profetas na beira de um ribeiro, e ali ele matou aqueles 450 profetas de Baal, e aquilo mexeu muito com a ira daquela rainha, e ele passou a ser perseguido. E de repente, apesar daquela ousadia, apesar de tudo aquilo que ele tinha feito contra aqueles profetas que serviam a Baal, ele foi ameaçado. E quando Elias se sentiu ameaçado, entrou no coração dele aquilo que Satanás estava tentando fazer há muito tempo, mas não conseguia, porque ele estava com ousadia, estava com determinação. Muitas vezes o medo vem quando a gente relaxa, a gente baixa a guarda na oração, na consagração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos. E Elias baixou a guarda depois que ele venceu aqueles 450 profetas, matando um por um deles. Ele foi ameaçado por Jezabel e ele ficou extremamente amedrontado. E o texto nos diz: Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. O homem ficou desesperado e perdeu o norte. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. A depressão pegou esse homem. Quantos de nós já não passou por isso? Eu mesmo tive meu testemunho de conversão, já registrado em um dos muitos vídeos ali do canal no YouTube, os irmãos podem assistir. A depressão, ela veio disso. Ela começa pelo medo, pela opressão. Você não vê saída, você perde o rumo da tua vida, perde o eixo e perde a vontade de viver. Então Elias orou assim: olha a oração de um depressivo, de um oprimido. Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Imagina que tipo de oração esse homem fez para Deus. É daquelas orações que depois que passa esse vento, você dá graças a Deus por ele não ter respondido a oração, porque ele poderia ter fulminado. Mas ele tinha projeto, ele tinha um plano na vida de Elias, além daquele plano que ele já tinha executado através da vida dele, em eliminar aqueles 450 profetas. Veja o texto que segue nos versículos de 9 a 14, no mesmo primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Ali Elias entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Bateu aquele coitadismo nele, como muitas vezes acontece conosco. Aquele coitadismo que a pessoa parece que ele é o último biscoito do pacotinho, a última bolachinha, que não sendo ele não tem mais ninguém. Uma certa presunção, uma certa arrogância velada. E eles querendo me matar, dizia ele. Mas o Senhor passou por cima de tudo isso e disse: o Senhor Deus disse: sai da caverna, sai dessa toca que tu está aí enfurnado e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros naquele alto do monte, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. Ele ia lá na caverna só escutando aquele barulho lá fora. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando então Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, somente a ti. Repetiu a ladainha dele. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo,
derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. Um coitadismo pegou ele de jeito aquele dia. E eles estão querendo agora me matar, Senhor. Então o Senhor mandou Elias voltar para o deserto, entrar numa cidade para ungir Azael, a rei da Síria, Jeú, a rei de Israel, e Eliseu, a profeta. Percebe que Deus está pouco se importando com os teus queixumes? Quanto mais oprimido, meu irmão, minha irmã que me ouvem essa noite, essa palavra é profética. Quanto mais na caverna você está, quanto mais deprimido e oprimido pelos problemas, pelas circunstâncias, que você fica naquele círculo vicioso, eu costumo dizer aquela roda de hamster, pensando como é que você vai sair daquilo, ao invés de apresentar ao Senhor em oração, e entregar para Ele, confiar e se desconectar do problema. O medo, todavia, como um visgo, te amarra naquilo e você não consegue fugir, e automaticamente você vai ficando preso naquilo, sem enxergar. Eu não posso ler porque o texto é longo. A continuação do texto nos diz que não foi só você, não, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Quando nós estamos passando por situações difíceis, parece que estamos sozinhos. Eu por muitas vezes pedi a Deus: Senhor, o que tu queres comigo? Me colocar à frente de um trabalho que eu não pedia, só queria bater minha viola, cantar meu louvor. Tava tão legal quando era cordão de 3 dobras. Terminava o show, como diz o pastor Salvador, pum, dava um pulinho, vai-te embora daqui, cada copo seu canto, tudo tranquilo. Mas virou resenha depois, quando agora você vai ser ministério. Agora vocês vão ter que começar a ungir pessoas. Vocês vão começar a ter cara que batizar pessoas. Foi justamente isso que Deus fez naquele profeta que se sentia não apenas amedrontado, mas totalmente desesperançado, achando que ele não teria mais condições de poder exercer o ministério para o qual Deus o chamou. E nessa noite, muitos de vocês que estão aqui amedrontados, paralisados, casamentos destruídos, não estão posicionados em servir o Senhor, não olharam para o Evangelho que diz que aquele que não largar família, mulher, esposa, filho, por amor de mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Mas a partir do momento que você se posicionar em botar esse Deus em primeiro lugar, a partir do momento que Mateus 6,33 não for um mero versículo bonito, que coisa legal ouvir esse texto, decorar até, mas sem vivê-lo, sem buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas jamais serão acrescentadas, porque Deus, ele parte de um princípio de fazer tudo com decência e ordem. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a sua natureza. Existem princípios que são invioláveis, que são inegociáveis, que não podem ser relativizados. Deus manda falar para alguns aqui essa noite, para que você se posicione e entender que você está sendo chamado para se aperfeiçoar, não apenas no poder e na autoridade, mas nesse amor ágape, através do qual a unção vai se derramar. E você vai destruir no mundo espiritual todos os demônios que porventura se levantem contra o povo de Deus, amarrando e maneteando e mandando para as trevas exteriores, como o próprio Jesus falou que nós faríamos. Se vocês crerem nesse que está aqui, vocês farão as obras que eu fiz e maiores ainda, sendo que depois que meu Pai enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele faria com que nós lembrássemos de tudo que ele nos ensinou e nos ensinaria coisas novas. Portanto, igreja, Deus ainda está na terra através do seu Espírito Santo, ensinando o povo de Deus a pelejar. Abre teu coração, porque nessa noite tem uma palavra para ti. Uma palavra singela, simples. Não vai ter sapateado, não vai ter ninguém virando cambota, subindo em mesa, nem tampouco gritando, falando língua estranha. Não que não seja bonito isso, mas isso Deus manda fazer no quarto, como está lá em Mateus capítulo 6. Quer falar com teu Deus em secreto? Entra no teu quarto, fala com teu Deus em secreto. O teu Deus em secreto que tudo vê vai te recompensar. Mas perante os teus filhos, os teus servos, os teus irmãos, aqueles para os quais Deus te chamou para ministrar a palavra, tão somente pregue aquilo que está nas Escrituras, como o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 18 e 19, nos diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Palavra pesada, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O medo, ele é o contrário da fé. Quando nós temos fé, essa fé, ela é o resultado desse amor aperfeiçoado em nós. É quando Deus vai nos lavando, como sabão de lavandeira, potassa de lavandeira, que vai alvejando as nossas vestes espirituais, e nós vamos deixando de ser aquela velha criatura, e passamos a viver em Cristo. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e é nessa mente renovada que esse amor ágape, amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós. E a partir desse aperfeiçoamento, esse medo vai se dissipando. Vem aquele ataque, vem aquela afronta,
mas você se volta para Deus e Deus produz milagres, como nós temos vivido nesses últimos dias. Louvamos pela vida de alguns irmãos que têm feito aquilo além das suas possibilidades para nos ajudar em momentos de dificuldade que nosso ministério tem atravessado. E eu louvo a Deus por cada irmão que tem esse posicionamento, porque entendeu que também é necessário que nós passemos por isso, porque também estamos sendo aperfeiçoados, também estamos nos tornando cada vez mais dependentes do Senhor, para que a presunção, a arrogância não encontre espaço no ministério cristão Cordão de Três Dobras, mas para que todos nós aprendamos sem medo viver totalmente na dependência e na presença desse Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué, no capítulo 1, verso 9, palavra muito conhecida dos leitores da Bíblia, quando o texto nos diz, Deus fala para ele: lembre da minha ordem, Josué, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aqui Josué estava apavorado, irmãos. Moisés tinha acabado de falecer. Imagina Moisés que tirou o povo do Egito, o Moisés que abriu o mar vermelho, tocou na rocha e saiu água, os 10 mandamentos, tantas coisas Moisés fez. Aí esse Moisés morre, e aí Deus chama eu ou você, vem cá tu mesmo. Mas como eu não tenho condição. Ele já tinha uma referência do que era santidade, do que era autoridade. Aquele homem, ao descer daquele monte, depois de dias se consagrando, com o rosto branco, tomado de glória, que não era nem digno da gente poder conseguir olhar para o rosto dele, e de repente Deus incumbiu Josué de substituir Moisés. Coisa difícil, ele deve ter pensado, mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, Deus fala para ele: Josué, entenda que se eu te chamei é porque eu estou te capacitando. Quando Deus nos chama para um projeto, assim como me chamou para estar à frente desse trabalho, juntamente com os pastores aqui, minha pastora Denise Jordão, os pastores Salvador e André, eles já estavam nos capacitando e nós não estávamos percebendo, porque o nosso foco estava justamente nas aflições. E Deus foi nos livrando de cada uma delas, como a palavra falou aqui hoje, que Deus nos livra das muitas aflições as quais Ele permite que nós passemos. E a cada vitória, cada aflição superada, aquilo gerava uma experiência para que nós também aprendêssemos a orientar, a instruir. Esse é o propósito da prova. Quando Deus permite que nós sejamos provados, como você também está passando por prova, é para que essa experiência sua seja levada a outras pessoas que também estão passando por isso e não veem saída. Estão se colocando em cavernas, como Elias, estão se escondendo do medo invisível, daquilo que não é real, mas que o inimigo faz com as nossas mentes ao manipulá-la, infelizmente. Mas quando nós nos voltamos para Deus, irmãos, e somos aperfeiçoados nesse amor, o próprio livro de Provérbios que Salomão escreveu ali no capítulo 9, verso 10, que também é replicado no capítulo 1, verso 7, e no Salmos 110, verso 10, a mesma palavra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que o conhecimento do santo é entendimento. Ou seja, o princípio da sabedoria que o ser humano possa ter não é medo de Deus, mas é temor a Deus. Esse temor é respeito. Não é um medo aquele que faz com que nós nos desviemos de Deus como se ele fosse o bicho-papão, como Satanás faz com que muitos de nós pensemos, quando na verdade Deus é o único que pode nos livrar da morte eterna, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, a verdadeira sabedoria começa com uma profunda reverência e respeito a esse Deus, reconhecendo a sua autoridade e a sua santidade. Ou seja, conhecer Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele é a base para se obter sabedoria. Porque sem essa intimidade você não vai desenvolver sabedoria, você vai ter só conhecimento. Como os muitos fariseus plantados em igrejas, nos seus púlpitos, nos seus altares, sabem o livro de cor, de Gênesis e Apocalipse, e fazem questão até de muitas vezes pregar a palavra sem o livro aberto, porque tem a presunção do conhecimento apenas, mas a sabedoria passa longe. Porque conhecimento, irmãos, é algo humano. Agora, a sabedoria é algo divino. Sem essa sabedoria, todo esse conhecimento não tem valor algum. Ele não é produtivo, porque você não vai saber como e quando aplicar. Porque a partir do momento que nós nos voltamos para esse Deus, esse medo cai por terra, porque nós somos aperfeiçoados no amor. Nós aprendemos a ter respeito, reverência e amor por esse Deus. Esse amor por esse Deus gera temor. Nós não temos a ousadia de fazer absolutamente nada sem Ele. Nós não temos a presunção de querer fazer pela força do nosso braço, desde quando nós nos acordamos até quando nós vamos dormir. Costumo dizer em várias ministrações minhas que quando nós, eu e a pastora, antes de botar o pé para fora, dobramos nossos joelhos, agradecemos a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu, permitiu que nós acordássemos e pedimos que Ele nos cubra com seu sangue, que Ele abençoe a nossa saída, a nossa entrada, o nosso ir e vir, e as pessoas com as quais nos encontrarmos, que recebam essa mesma graça, esse favor imerecido, esse mesmo amor que está no nosso coração, possa ser compartilhado. Dali
Deus tem feito dias maravilhosos, encontros inesquecíveis, onde o Evangelho tem se planificado em nosso meio. E assim também com os nossos irmãos, que têm acolhido esse aconselhamento, esse ensinamento e praticado. Louvado seja nosso Deus. O Evangelho de João, no capítulo 6, 19 e 20, quando os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, depois de caminhar com Jesus, estavam num barco e de repente uma tempestade se instalou naquele lugar. Quando viram Jesus andando em cima das águas e chegando perto do barco, aqueles discípulos ficaram com muito medo. A Bíblia fala que eles não ficaram com medo. Não dá para ter diferença, não dá para ter dúvida de que esse medo aqui falado não é temor. Os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, não tiveram aquele temor. Oh, glória a Deus, Deus poderoso, que através do seu Filho amado tem esse poder. Oh, Senhor, me ensina a caminhar sobre as águas. Nada disso. O próprio Pedro perguntou: se você não for um fantasma, deixa eu ir ter contigo. Ele foi, mas ele olhou para a circunstância porque ele não estava aperfeiçoado nesse amor e afundou, como muitos de nós, infelizmente, não conseguimos nos manter firmes na presença de Deus. E eu me incluo entre esses irmãos, porque nós temos todo dia, com humildade, com reverência, buscar perdoar, pedir perdão, porque somos falhos, somos pecadores. E ao reconhecer a nossa natureza caída, na presença desse Deus, todo dia buscando, nessa intimidade, buscando esse aperfeiçoamento na estatura de varão perfeito, aí sim, você vai, aos pouquinhos, deixando de lado esse medo e passa a ter temor. E nesse caso aqui, irmãos, nesse evento que aconteceu, quando Jesus caminha por sobre as águas, eles tiveram realmente medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Tenham temor a mim, mas não medo, porque o amor que eu tenho para dar para vocês afasta esse medo que não vem de mim, mas que vem do nosso inimigo em comum, Satanás. Portanto, nessa noite, você vai discernir o que é ter temor a Deus, sem fanatismo, sem religiosidade, mas esse temor vai fazer com que nunca mais você fique escravo do medo. Ele vem como um dardo, ele vem como uma seta, ele vem muitas vezes num problema que você, praticamente pela astúcia do diabo, na circunstância, você é sugestionado a ficar enclausurado, como se fosse um jogo de sinuca. Um sinuca de bico, como a gente fala na gíria. E você não vê saída, você não vê estratégia. Mas a partir do momento... Eu não posso resolver isso. Eu estou num beco sem saída. Isso está me trazendo medo, angústia e até pavor. Mas pelo temor e respeito e amor que eu tenho por ti, só tu és Deus. Tu és o meu Senhor. Imediatamente, irmãos, eu falo por experiência própria. Não só eu como a pastora, mas os irmãos que congregam e caminham conosco, os pastores também. Imediatamente aquela sensação desaparece. Você permanece naquela circunstância com aqueles problemas, mas muda o teu olhar. Portanto, assim diz o Senhor essa noite. Antes de Deus mudar a tua circunstância, Ele quer mudar o teu olhar perante elas, para que você possa entender que maior é o Deus da circunstância e não a circunstância tornar-se teu Deus. Não permita que você seja escrava ou escravo do medo, meu amado irmão, minha amada irmã. O salmista no Salmo 34, verso 4, diz a Escritura: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, ou seja, livrou-me de todos os meus medos. Busque Deus sempre. Não apenas na madrugada em oração, o dia a dia, como Paulo ensina, orai sem cessar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. É você caminhando na rua, é você andando no carro, é você estando sentado na sala, com a tua esposa, com a tua família, com teus filhos, glorificando a Deus na vida deles por tudo, agradecendo a Deus por tudo que Ele já te deu, a saúde, não olhando para o problema, mas olhando para a solução, que ainda que aos teus olhos ela seja inatingível, você sabe que em tempo oportuno ela virá, porque tudo passa. Tudo é efêmero, tudo é transitório nessa existência, mas maior, infinito é o Deus que vai te livrar dessa circunstância que te aflige. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Ô palavra maravilhosa com a qual eu poderia começar até com o meu nome, e não, na verdade, o apóstolo Paulo. Eu botaria certa noite Jairo, mas não. Vou ler o texto como ele está escrito. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. Irmãos, esse texto parece que foi escrito por mim, porque muitas vezes eu pensei em parar de pregar, muitas vezes eu pensei em parar de falar,
Muitas vezes eu achei que isso aqui era coisa da minha cabeça, que na verdade eu acho que eu dei uma surtada, eu acho que de repente as pessoas não estão a fim de ouvir esse evangelho mesmo. Quem sabe eu dei uma paradinha. Mas não, Deus começou a me incomodar na madrugada pedindo que eu aumentasse os meus esboços, para que eles virassem verdadeiras fontes de estudo, não apenas para ministrar, mas para aprender o evangelho. E muitos têm se alimentado desse evangelho. Eu disponibilizo gratuitamente, graciosamente, para quem realmente quer e precisa. Não jogo pérola porcos, não faço isso. Mas quem quer o alimento está aqui, porque isso aqui não é minha, é a palavra de Deus através da minha vida. E assim como o apóstolo Paulo, eu não posso parar de falar do evangelho, falar desse amor que afasta todo medo. Eu não tenho como me calar, porque essa visão muitas vezes veio a mim também à noite, tal qual aconteceu com o nosso apóstolo Paulo. E assim eu espero que aconteça sobre a vida de cada um de vocês, porque esse medo, irmãos, assim como veio sobre Paulo, que passou por tantas ameaças, e aí vem algo que é inevitável na humanidade, especialmente aquelas sem Deus, é quando nós temos medo da morte, é quando a morte nos assombra, quando a morte chega perto, quando alcança um dos nossos. Nenhum de nós é incólume a passar por essa provação, porque o último inimigo de nossas vidas que nós enfrentaremos depois da enfermidade, depois da escassez e tantos outros, será a morte. Mas veja o que a palavra de Deus nos fala em Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que querem matar o seu corpo. Eles não podem tocar na sua alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E o próprio Paulo, depois dessa consciência instalada nele, ali em Atos dos Apóstolos, Lucas descreve que certamente Paulo teve aquela visão. Ele próprio, na primeira carta ao povo de Corinto, no capítulo 15, versos 55 e 56, ele desafiou, irmãos, no espírito cheio da presença de Deus. Ele perguntou: onde é que está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou seja, o teu poder de ferir alguém? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. É tremendo isso, irmãos. O que dá à morte o poder de ferir é quando você abre brecha do pecado. Você sabe o que é pecado, não precisa passar uma listinha pra ti. Porque o próprio inconsciente coletivo, Deus já deixou inscrito no nosso DNA. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. A tua consciência te acusa. Portanto, eu não preciso ministrar uma lista do que é pecado para que você possa discernir o certo do errado. Basta tão somente examinar-se a si mesmo, como o próprio Evangelho te ensina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo fala na sua carta, que é um evangelho manifestado nas suas cartas paulinas. Essa lei que censura esse poder, essa lei do amor que faz com que todo pecado seja aniquilado e esse medo da morte não tem mais razão de ser. Eu lembro que uma palavra que eu enfrentei no cemitério, quando meu pai teve uma parada cardíaca, ao ver o seu primo no caixão, um primo que ele pegou no colo, eu fui não apenas uma testemunha, mas um participante ativo de algo que já havia sido profetizado por um saudoso pastor amigo nosso, que me disse que em tempo oportuno Deus me usaria até em ressurreição. Eu achei que aquele homem estava ficando doido. E eu jamais esperei que pudesse ser com meu paizinho. E quando eu entrei naquele cemitério, eu li essa frase, que até então eu desconhecia do evangelho, porque eu ainda não lia a Bíblia na essência, mas já buscava a Deus em oração. Em João 11, 25, disse-lhe Jesus, disse-lhe o Filho: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando Satanás falava ao meu ouvido que não seria um velório, mas que seriam 2 velórios, essa palavra eu falei com os meus lábios numa língua que eu desconheço, chamada língua estranha. Muitas testemunhas estiveram ali, especialmente familiares, e puderam testificar o milagre da vida, testificado o óbito do meu pai já meia hora, sem batimento cardíaco, sem pulso, por 2 enfermeiras, ou melhor, uma enfermeira e uma auxiliar em enfermagem, SAMU sendo chamado, e eu repreendendo o espírito da morte, declarei essa palavra não mais como uma informação, não como um texto decorado, mas eu falei: Satanás, tu és mentiroso, porque está escrito que todo aquele que crê em Deus, como meu pai crê. Meu pai havia se convertido para o Evangelho. Todas as noites me ligava dizendo que estava lendo Isaías, lendo os profetas maiores, lendo os profetas menores. Ele nunca tinha estudado Bíblia, irmãos. O próprio Espírito Santo o ensinou a discernir as Escrituras. E ali eu falei: ainda que ele esteja morto, ele viverá. E para a honra e glória do Senhor, ele permaneceu mais um tempo conosco, porque ainda não era tempo de ele partir para a glória. Hoje ele está na glória, porque ele foi no tempo de Deus, porque há um tempo determinado para tudo nessa existência. E hoje chega o tempo de o medo sair da minha e da tua vida. Não eu, Jairo Leandro, pastor, digo, mas o Deus que habita em mim fala para ti e para todo aquele que crer. Você compartilha esse vídeo com pessoas que estão deprimidas e oprimidas. Não deixe de compartilhar esta mensagem com quem até já pensou ou já tentou tirar sua própria vida. Quando o medo se instala,
de maneira crônica, a única saída que a pessoa encontra realmente é a morte. E Deus prova nessa noite que por mais oprimido que nós estejamos, podemos ser ainda instrumentos de bênção nas suas mãos. João 5:24, mais uma palavra de guerra, com convicção. Ele fala: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, nós, cristãos, não veremos a morte, mas passaremos daqui para a glória. Você já pensou? Você chegar de repente com um trompete todo banhado em ouro, um ouro que nunca existiu nessa terra, um contrabaixo, quem sabe até de 6 cordas, pastor, com corda dourada, eu sei lá o que Deus me espera. Eu sei que a gente vai estar lá em cima numa festa muito grande, porque lá está a eternidade. Aqui é um átimo de tempo, aqui é um sopro. Até quem não conhece a palavra tem falado: nossa, como o tempo está passando rápido, tu não acha, Jairo? Nossa, a família comenta comigo como os dias estão sendo rápidos. Nossa, parece que ontem foi sexta, hoje já é sexta-feira de novo. Os irmãos me dizem quando é o dia de momento de oração, e realmente Deus tem abreviado os dias, irmãos, que se os dias não forem abreviados, a humanidade não vai aguentar. Apocalipse 21:4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor e nem medo, nada. Todas essas coisas passaram para sempre. Ou seja, o medo da morte, que gerou luto, gerou choro, gerou tristeza, transformar-se-á em eterna alegria. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 6:34, que é um texto que eu já recitei aqui hoje, eu quero apenas ler. Pense nisso nessa tua existência terrena, nessa efêmera passagem por aqui. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o que está por vir. Não fica desesperado, desesperançado. Nós muitas vezes fomos tentados. Não faz muito tempo. Dias terríveis, a coisa de 1 ou 2 meses. Irmãos que nos socorreram, irmãos especiais, irmãos iluminados, que se despojaram de si mesmos para nos ajudar. Eles não imaginam o tamanho do galardão que cada um deles, esses que assim procederam, sabem do que eu estou falando, e ninguém tem que saber que o que a mão direita dá, a esquerda fique sabendo, ou vice-versa. E Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, aleluia: não se preocupem com absolutamente nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. Essa experiência de você apresentar a Deus a tua necessidade é algo que a gente vive corriqueiramente aqui em casa, pois cada dia que nós nos prostramos na presença do Senhor, Ele providencia os meios para que aquela necessidade possa ser sanada e nós possamos desfrutar daquela graça, daquela bênção a qual tanto necessitamos. E depois, irmão, já encerrando praticamente a ministração de hoje, que é um texto maravilhoso que está ali no 2º livro de Crônicas, no capítulo 20, verso 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha que vocês estão passando. Essas provas que muitas vezes causam medo, que causam desesperança, frustração e muitas vezes te colocam em caverna, Deus pede tão somente que nós tomemos posições. Tomem posições. Que posições seriam essas? É você ficar na presença de Deus, é se separar para Ele, é ler a palavra, é meditar, é orar com teus familiares, com os teus filhos, com a tua esposa, fazer disso uma prática. Esse posicionamento é uma prática de vida. O Evangelho é prática de vida. Permaneçam firmes nessa posição, e aí vocês vão ver o livramento, e vejam o livramento que o Senhor dará. Aqui no texto, obviamente, era para aquele povo de Judá, o povo de Jerusalém. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, os teus inimigos, as tuas lutas, os teus desafios. E o Senhor estará com vocês. E como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, pode ter certeza que por mais que você esteja enfrentando situações, alguém que porventura esteja sem emprego, eu tô com medo, pastor, eu não sei como é que vai ser a entrevista amanhã. Deus vai na tua frente, Deus vai lançar fora todo medo. Não tem nada que vai impedir a tua vitória, porque Deus já colocou na tua frente essa porta aberta. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Porta que Ele fecha, ninguém abre. E eu encerro aqui com Isaías 54:17, e eu profetizo sobre a vida de cada um desses que nos assistem hoje, e tem fé e crê nessa palavra, não como uma informação, não apenas como um logos, mas como uma palavra rema, que diz o Senhor: nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra a tua vida prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança, além da promessa. Além de ser uma promessa, é uma herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, a justiça de Deus, que procede dele, diz o Senhor dos Exércitos. Toda bênção, toda graça, todo poder, toda glória,
toda misericórdia que possa ser derramada sobre a tua vida nesse dia se materialize como revelação, como compreensão, como prática de vida, para que ao envolver-se, ao se posicionar na presença desse Deus, reconhecendo o teu Criador como Senhor, e você se reconhecendo como seu filho, como servo, como criatura, a partir do momento que você se rende a Ele, tornando-se filho do Senhor, você desfrutará como sacerdote do Senhor das bênçãos, dos tesouros escondidos que Ele tem reservado nos céus, para mim e para você. Esta foi a palavra profética que Deus colocou no meu coração para esse dia 19 de novembro do ano de 2025, na reunião do Cordão.